Olá pessoal, manutenção número 3 aqui. Hoje com uma prova que foi realizada domingo, final de semana passado aí, pela FCC, para o TRE Paraná. Uma prova tradicional da FCC, as questões que a gente está habituado na manutenção da FCC, mas é aquela velha tradição, né? Saiu uma prova, imediatamente a gente coloca na manutenção. Coloquei algumas questões também da banca FEPESE, né? A pessoa que vai prestar o ISS, Criciúma. Essa galera, se tiver algumas questões da FEPESE para me mandar, eu coloco no site. Né? A banquinha é meio difícil essa, né? Tem muita questão de contabilidade pública, de geral, mas é meio complicado. Então, quem tiver, me manda aí algumas questões. Professor Felipe Mascara, @hotmail.com. Vamos então para as questões da manutenção então, dessa semana, com essas questões aí da última prova realizada pela FCC. Então vamos lá. Material na mão, né? Para não ficar trocando a tela toda hora, né? Facilita. A questão número 1, ele quer saber o valor do lucro bruto. Lembrando que uma mercadoria entra no nosso estoque pelo custo de aquisição, que é o valor da mercadoria, menos os impostos, que são recuperáveis, mas todas as despesas que eu tiver para deixar essa mercadoria em condições de venda, ou seja, colocá-la no meu estoque. Vamos ler. Uma empresa comercializa mercadorias no continente asiático e não tinha nenhum estoque inicial. No mês de novembro, adquiriu um grande lote do fornecedor, incorrendo nos seguintes casos. Valor pago ao fornecedor, está aqui, R$ 12.000. Pagamento de 800 para o transporte da mercadoria até o Brasil, uma despesa necessária para que eu a coloque no meu estoque. 450 de taxas e tarifas alfandegárias, uma despesa necessária para eu colocar no meu estoque. Pagamento de 50 para o transporte da mercadoria do aeroporto até a sede da empresa, é o frete local, outra despesa necessária. Pagamento de 950 correspondente aos seguintes impostos. 400 a título de imposto de importação, despesa necessária para que eu coloque no meu estoque. E 550 a título de outros impostos que ele vai compensar no momento da venda. Lembra que lá fora, galera, não tem o ICMS incluso no valor da mercadoria, né? Isso aqui é uma peculiaridade do nosso país, né? Então eu não tenho que tirar nada daqui. Essa mercadoria entrou no meu estoque, então, pelo custo de aquisição de 13.700. Em dezembro, ele vendeu 80% da mercadoria, venda de 80%, pelo valor bruto de 18 milhões, vendas 18 mil, e os impostos incidentes sobre essas vendas, 2 milhões, o que dá uma receita líquida de 16. Menos o custo da mercadoria vendida, custou 13.700, ele vendeu 80% desse valor, dá o 10.960. Alternativa C de casa deu um lucro bruto de 5.040. Questão 2. E um pouquinho antes das alternativas, ele pergunta assim: o valor contábil que deveria ser evidenciado no balanço de 2016. Vamos lá. No dia 2 de janeiro, uma empresa adquiriu um equipamento, 2 de janeiro de 2013, efetuando o pagamento à vista, pelo valor de 30 milhões, custo de aquisição 30 milhões. A vida útil definida pela empresa para equipamento foi de 12 anos e a vida útil para fins fiscais 10 anos. Na contabilidade, nós trabalhamos pela vida útil estimada pela empresa. Os 10 anos é pelo regulamento do IR. A despesa de depreciação é calculada em função do tempo decorrido e do início do prazo de utilização. A empresa estimou um valor residual para a venda do equipamento no final de sua vida útil de 3 milhões. Vida útil
3 milhões. Vamos calcular a depreciação de 2013 a 2015, já que em 2016 a empresa reestimou o valor residual do bem. Então, o custo de aquisição foi 30 milhões, menos um residual de 3, o valor que é depreciável, 27 mil. O que vai dar uma depreciação anual, 27 dividido por 12, de 2.250. Então, no ano de 2013, né, depois em funcionamento, eu estava em condições de uso do dia 2 de janeiro, então vai dar o ano completo. Em 2014, mais 2 meses. E em 2015, mais 12 meses. O que dá uma depreciação acumulada até 2015 de 6.750. No ano de 2016, ele estimou um novo valor residual para o bem, de 2.250. Então, veja, o custo de aquisição foi 30, o novo valor residual, 2.550, o novo valor depreciável, a partir de 2016, dá 27.450. Esse bem já se encontrava depreciado até 2015, nosso cálculo anterior, em 6.750. Portanto, faltam, em termos de reais, para serem depreciados, 20.700. O que vai dar uma depreciação anual? Ele reestimou o valor residual do bem, mas ele não reestimou a vida útil estimada do bem, que inicialmente 12 anos. Como nós já depreciamos 3 anos, estão faltando 9 anos. O que vai dar, a partir de 2016, uma depreciação anual de 2.300. Ele quer o valor contábil do bem. O que é o valor contábil? É o custo de aquisição, menos a sua depreciação acumulada, menos perdas estimadas, é aquela que pode surgir do teste de recuperabilidade, que no caso aqui não tem. O custo de aquisição, 30 milhões. Até 2015 já havia depreciado 6.750, mais 2.300 agora de 2016, vai dar uma acumulada de 9.50. Então, o valor contábil é 20.950, alternativa D de dado na questão número 2. Então, me acompanhando aí pelas anotações, né? Vocês pegam as anotações, minha resolução, né? Dá uma paradinha no fio, né? Questão número 3. O que ele quer saber? Pouco antes das alternativas, ele pergunta assim na questão número 3. Na apuração do resultado de 2015. Vamos ler. Uma empresa adquiriu o direito de concessão para explorar uma atividade controlada por um órgão regulador público pelo prazo de 30 anos. Bom, aquisição de um direito de concessão é um bem incorpóreo, intangível. Ele tem vida útil limitada, definida, que no caso aqui é 30 anos. Portanto, ele vai sofrer amortização. O que sofre amortização no intangível, vocês sabem, é aquilo que tem vida útil limitada, definida. É o caso aqui. O preço pago pelo direito de exploração foi de 60 milhões. A aquisição ocorreu no dia 31 de dezembro de 2012. Portanto, vai sofrer uma amortização anual, 60 dividido por 30 anos, de R$2.000. No ano de 2013, ele foi adquirido no último dia de 2012, vai sofrer uma amortização 12 meses, 2014 mais 12 meses e 2015 mais 12 meses. O que vai dar uma amortização acumulada de 6 mil.
Portanto, a despesa de amortização do ano de 2015, ele só quer saber do ano de 2015, é de R$ 2 milhões. E aí ele vai aplicar o teste de recuperabilidade no ano de 2015, 31 de dezembro. Primeiro passo, valor justo líquido. Diz a questão, não há valor justo porque o direito não pode ser negociado. O valor justo líquido é o valor pelo qual eu venderia o bem, menos as despesas necessárias para realizar essa venda. Como eu não posso vender o bem, é um direito de concessão, doado aí, negociado aí com o governo brasileiro, não há valor justo líquido. O valor em uso ele fornece, que é 50 milhões. O valor recuperável, terceiro passo, será sempre o maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2, no caso é 50 milhões. O quarto e último passo, eu vou fazer a comparação. O que eu vou comparar? O valor contábil com o valor recuperável do bem. O custo de aquisição foi 60 milhões. Ele está com uma amortização acumulada até 31 de dezembro de 2015 de 6 milhões. Não tem nenhuma perda estimada registrada no bem, portanto, o valor contábil é 54 milhões. Eu me recupero de 50, está na minha contabilidade por 54, o que vai gerar uma perda de 4 milhões de reais. A alternativa D de dado diz assim: reconhece uma despesa de amortização no valor de 2 milhões, que é a amortização só do ano de 2015, correto? E uma perda por desvalorização no valor de 4 milhões. Alternativa D de dado na questão número 3. Provinha bem tradicional da FCC, né, galera? Questão 4. O que ele quer saber? Um pouquinho antes das alternativas, normalmente vem a pergunta. E ele pergunta assim: os valores totais reconhecidos nas demonstrações individuais da empresa Lavanderia a Seco foram os seguintes. Vamos ler. Investidora, investida. O valor contábil do patrimônio líquido da lavanderia molhada, eu botei a lavanderia aqui, que é a empresa investida. O valor do patrimônio líquido da empresa, em 31 de dezembro de 2015, em 120 milhões. 120. A lavanderia a seco, que é a investidora, adquiriu nessa data 80% das ações com direito a voto. Portanto, ela adquiriu 80% das ações ordinárias da empresa, capital votante, pelo preço de 120 milhões. Vai sair de caixa e bancos da investidora o valor que ela pagou, 120 milhões. Veja, o método da equivalência patrimonial nós fazemos pela participação no capital total da empresa. É possível, então, 80% das ações ordinárias representar 80% do capital total? Sim, desde que 100% do capital da investida seja composto apenas de ações ordinárias. Como é o único dado que eu tenho, se pressupõe, se deduz que essa empresa, o seu capital social, é composto apenas de ações ordinárias. O patrimônio líquido da investida, na data da aquisição, 120 vezes 80%, lá na investidora, vai dar uma participação societária de 96, lá no subgrupo Investimentos. O valor justo líquido dos ativos da investida, 135. Mandaram fazer uma avaliação na investida e você chegou a um valor justo de 135. O que vai dar uma mais-valia de 15 milhões. A diferença entre o valor contábil, 120, e o valor justo. 15 milhões vezes 80%, que é a participação da investidora, vai dar 12. Lá na investidora,
No subgrupo investimentos, vai dar uma mais-valia nos ativos líquidos da investida de 12. 96 mais 12 dá 108. Se pagar menos de 108, eu teria aqui um ganho por compra vantajosa. Se pagar mais do que 108, é o caso aqui, eu tenho um goodwill, um ágio por expectativa de rentabilidade futura no valor de 12, conta também do subgrupo investimento. Portanto, os investimentos na investidora, 96 de participação societária, 12 de mais-valia, 12 de goodwill, vai dar 120 pau. A alternativa correta é a C de casa, onde diz que nas demonstrações da investidora, no subgrupo investimentos, vai aparecer o valor de 120 mil e só no subgrupo investimentos. Alternativa C de casa na questão 4. 5. Provisões. Porque antes das alternativas, nessa questão 5, ele pergunta: o efeito líquido causado na DRE de 2016. Provisão. É um passivo de prazo ou valor incertos. As provisões geram despesas. Uma provisão só deve ser reconhecida no balanço patrimonial se for um fato provável que aconteça. E se essa provisão conter uma estimativa confiável. As provisões geram despesas. Então, quando eu crio uma provisão, quando eu constituo uma provisão, ou quando eu complemento o valor de uma provisão, vai gerar uma despesa. Se eu tiver que reverter uma provisão, diminuir o saldo de uma provisão, aspas, gera uma receita. No ano de 2015, o ano passado, ele tinha uma provisão para um processo tributário de 720 e para um processo trabalhista de 400. Obviamente, se ele reconheceu no ano de 2015, um fato provável que ocorresse. O que dá o total de 120. No ano de 2016, aquele processo tributário continua sendo um fato provável que ocorresse, e o valor estimado em 2016, 320, provável que aconteça, vai ter uma provisão no valor de 320. O processo trabalhista e o processo civil, algo possível que ocorra, eu não reconheço no balanço patrimonial. E o processo ambiental, algo provável que ocorra, no valor de 160. Portanto, no balanço de 2016, eu vou ter que ter de provisões 480. Eu vou comparar agora o ano passado com o ano de 2016. 120. Se aqui desse mais que 120, eu teria que fazer um complemento, uma despesa. Se aqui der menos do que o ano passado, que é o caso, eu vou ter que diminuir o valor das provisões, eu vou ter que fazer uma reversão. Aspas, como se fosse uma receita. Isso vai fazer com que o meu lucro de 2016 aumente. Portanto, é um efeito positivo. Alternativa A de amor no valor de 640 mil reais. Questão 6. Nossas manutenções anteriores, a 1 a 2, tem um exercício absolutamente igual, né? Bom, ele quer saber, pouco antes das alternativas, o valor total evidenciado no resultado de 2015. Então, vamos nós. A tabela abaixo apresenta os dados de 3 aplicações financeiras realizadas por uma empresa.
Uma aplicação realizada no dia 1 de outubro para venda imediata. Esses investimentos para venda imediata são reconhecidos nos balanços patrimoniais pelo seu valor justo. E para trazer a valor justo, eu jogo tudo para resultado. Ele aplicou 500 no dia 1 do 10. O valor justo desse papel que ele fornece é 511. Para trazer a valor justo de 500 para 511, eu jogo tudo para resultado. Dou um débito no investimento de 11 e reconheço uma receita financeira da competência de 2015 de 11. O outro investimento, mantido até o vencimento. Esses investimentos figuram nos balanços patrimoniais pelo seu valor atualizado, principal mais juros. Ele fez a aplicação no dia 1º de novembro. Esse papel rende juros de 1% ao mês. No dia 1º de novembro até 31 de dezembro de 2015 vai dar 2 meses. 300 mil vezes 1%, 303 mil já principal e juros. Com isso, eu trouxe o investimento para o final de novembro, começo de dezembro. Mais 1% de juros da competência de dezembro, juros compostos, 306,030 é o valor atualizado desse investimento. Debito o investimento em 6,030 para deixar o investimento pelo seu valor atualizado e reconheço essa receita financeira de 6.030 como sendo da competência de 2015. O outro investimento, venda futura, é nesse tipo de investimento que utiliza aquela conta de ajustes e avaliação patrimonial. Ele é reconhecido pelo seu valor justo. Ele fez uma aplicação no dia 1º de dezembro, 200 mil. Juros da competência de dezembro é 0,8% ao mês, 200 vezes 0,8 vai dar uns juros de 1.600. Debito o investimento, 1.600, e reconheço uma receita financeira da competência de 2015 de 1.600. C de casa aqui. Lançamento C. Para trazer o valor justo, eu uso aquela conta ajustes de avaliação patrimonial. 200 mais 1.600 de juros está dando 201.600. Ele fornece o valor justo desse papel 202. Está faltando 400. Debito o investimento e trago a valor justo e credito lá no patrimônio líquido. Ajustes de avaliação patrimonial. Essa conta pode ter natureza de saldo devedor ou natureza de saldo credor. Aqui vai dar credor. Bom, a pergunta dele: qual é o valor no resultado de 2015? Ele quer a receita financeira do ano de 2015. 18.630, alternativa A de amor. Absolutamente igual às questões que já fizemos aqui na manutenção, né? Só 3. Essa é a terceira manutenção, só 2. Você vê que é uma prova bem tradicional da Fundação Carlos Chagas. Questão 7. O que ele quer saber na questão 7? Ele quer saber o total do ativo não circulante. Então vamos ler. O índice de liquidez corrente de uma empresa, obtida a partir do balanço de 2015, liquidez corrente, na manutenção número 1, que é aquela gratuita, tem as fórmulas de análise de balanço, tenham sempre elas em mãos, tá? Liquidez corrente ou liquidez comum, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, diz a questão que nessa empresa é igual a 1,8. O que mais ele fala aqui? O grau de concentração do passivo no curto prazo,
Que é o passivo circulante em relação ao passivo total? 30%. C é composição das exigibilidades. Passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais as dívidas de longo prazo. Ou seja, dívidas de curto prazo dividido pelas dívidas totais. Ele diz que é igual a 0,3. Os seguintes valores estavam evidenciados no balanço. Vamos olhar lá. Total do ativo, 10 milhões, está aqui. Ó. Total do patrimônio líquido, 4 milhões. Bom, se desse lado da balança está dando 10, passivo mais PL tem que dar 10. Se eu sei que o patrimônio líquido é 4, as dívidas de curto prazo mais as dívidas de longo prazo, chego por diferença, vai dar 6 milhões. Composição das exigibilidades. Dívidas de curto prazo, não tem o valor, é o passivo circulante. Dividido pelo passivo total, pelas dívidas totais, 6 milhões, é esse aqui, ó. E isso é igual a 0,3. Portanto, o passivo circulante será igual aos 6 milhões vezes 0,3, 1.800. Descobrimos aqui o valor do passivo circulante. Liquidez corrente é o ativo circulante, que eu não tenho valor, dividido pelo passivo circulante, que é 1.800, o valor que acabamos de descobrir. Isso é igual a 1,8. Então, o ativo circulante, 1.800 vezes 1,8, vai dar 3.240. O ativo circulante, 3.240. O ativo total eu já tinha, que é 10 milhões. Por diferença, eu chego no ativo não circulante, 6.760, alternativa D de dado, na questão número 7. Questão 8. Fluxo de caixa. Bom, na questão ele pede o valor dos 3 fluxos. E ele afirma o seguinte, que houve venda de terrenos, que a empresa não pagou empréstimos no período e que também não pagou despesas financeiras. Então, o fluxo de caixa, manutenção 1, é a questão 14, é um fluxo de caixa complicado, mas é um excelente espelho para a gente aprender a fazer fluxo de caixa. O que eu faço? Ponho isso aqui na folha de prova. Se eu pegar o saldo inicial do caixa, e lembre que quando eu falo caixa, é caixa e os equivalentes de caixa, ou seja, o caixa propriamente dito, bancos conta movimento, aplicações financeiras e liquidez imediata. Se eu pegar o saldo inicial do caixa, mais atividade operacional de investimento e financiamento, eu tenho que chegar no saldo final do caixa. Ele me dá lá o balanço de 2015 e 2016. Então, esse é o saldo inicial de 2016, esse é o saldo final. Coloco isso na folha de prova. Atividade operacional, normalmente, demora para calcular. Eu boto um X, vou chegar nela por diferença. Calculo a atividade de investimento, calculo a atividade de financiamento. É mais rápido. Então, vamos fazer isso. Fluxo das atividades de investimento se concentram aonde? No ativo não circulante. Se nós olharmos no balanço, no ativo não circulante, nós vamos encontrar a conta investimentos. Saldo inicial, está no balanço do ano passado, né? 56 mil. Mexeu com essa conta, dá uma olhada na DRE se tem resultado de equivalência patrimonial. O resultado de equivalência patrimonial pode ser um ganho, como é o caso aqui, como pode ser uma perda. Aí estaria a crédito aqui e a débito lá no resultado. Bom, aí é um ganho de 24. Que lançamento foi feito? Ele debitou o investimento
e creditou ganho com equivalência patrimonial no valor de 24. O que deixaria essa conta com um saldo de 56 mais 24, 80 mil. Se você olhar no balanço de 2016, você vai ver que está com um saldo de 144. Era para ter 80, tem 144. O que aconteceu? Compra de novos investimentos no valor de 64 mil. Chegou no valor por diferença, claro. Isso aqui é que afetou o caixa. Essa grana saiu do caixa para aquisição de investimentos. Então, lá no fluxo das atividades de investimentos, eu vou colocar negativo, porque saiu do caixa. Aquisição de investimentos, 64. O que mais eu tenho no ativo não circulante? Equipamentos. E a FCC faz toda hora isso. Saldo inicial da conta equipamentos. Balanço do ano passado, 336. Olha na DRE, que tem uma despesa de depreciação de 48. E se você olhar no balanço, não aparece a conta depreciação acumulada. O que eu tenho lá no imobilizado? Equipamento e terreno. Terreno não sofre depreciação. Então, esta depreciação é do equipamento. Na verdade, ele está te dando o imobilizado líquido aqui. O que eu faço? Debito a despesa e credito depreciação acumulada. Uma conta redutora, retificadora de equipamentos. Tiro daqui. Fica ligado nisso. Quando você só faz isso quando no balanço não tem a conta depreciação acumulada, que é o que está acontecendo aí. Então, veja, 336 menos 48 deixaria a conta equipamentos com 288. Se você olhar o saldo final da conta, balanço 2016, 728 mil. Era para ter 288, tem 728, a diferença foi uma compra de equipamentos durante o período. Isso afetou o caixa. Essa grana saiu do caixa. Então, lá no fluxo das atividades de investimentos, vamos lá, você vai ter lá menos, porque essa grana saiu do caixa para comprar o equipamento, 440. O que mais eu tenho no ativo não circulante? Terrenos. E ele afirma que houve uma venda de terrenos. Se eu pegar o preço de venda do terreno, X, eu não sei, não fornece, menos o valor contábil do terreno, eu apuro qual foi o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda. O que aparece na DRE é o resultado da venda. Então, o resultado da venda, olha na DRE, você vai ver que teve um lucro na venda de terreno de 56. O valor contábil do terreno é só olhar no balanço. No balanço do ano passado está lá 184, no balanço desse ano desaparece, vendeu. Chego no valor da venda, 56 mais 184, o terreno então foi vendido por 240 mil. O que afetou o caixa? O valor da venda. 240. Então, lá no fluxo das atividades de investimentos, eu vou colocar também. Mais, porque essa grana entrou no caixa, vendeu, o dinheiro entrou no caixa. Uma venda de terreno, o valor da venda, 240 mil. O fluxo das atividades de investimentos, então, vai dar negativo. Ele consumiu recursos da ordem de 264. Aí pego esses 264 e já coloco naquele meu esqueminha lá, ó, 264 negativo. Vou calcular agora a atividade de financiamento. Onde elas se concentram?
Vamos lá. O endividamento da empresa. Entenda por essa palavra endividamento quando a empresa pega dinheiro emprestado no mercado. Um empréstimo bancário, uma debêntures a pagar, um arrendamento financeiro a pagar. No capital social da empresa e nas reservas de capital. Poderá fazer parte desse fluxo dividendos pagos e juros sobre empréstimos, evidentemente pagos. Vamos ver se a empresa tem algum endividamento. Se você olhar no passivo, você vai encontrar um empréstimo bancário, ele está no passivo circulante, um empréstimo a pagar. Saldo inicial 360. Se você olhar na DRE, tem uma despesa financeira de 40. E ele afirma que as despesas financeiras não foram pagas, os juros. O que ele fez? Debitou a despesa, porque é da competência desse exercício, 2016, e creditou o empréstimo bancário. O que deixaria uma dívida bancária de 400 mil. Se você olhar o saldo de empréstimos bancários em 2016, o saldo final da conta é 776. Era para ter 400, tem 776. Como que aumentou? Ele obteve um novo empréstimo bancário no período. Essa grana entrou em caixa. Aliás, entrou num equivalente de caixa, bancos conta movimento. 376 mil. Vamos lá no fluxo das atividades de financiamento. Você vai ver que eu coloquei lá fluxo das atividades de financiamento, esperar abrir minha tela, obtenção de um empréstimo no valor de 376 mil. Está aqui, ó. Essa grana entrou em bancos conta movimento. Positivo. O que mais eu tenho como atividade de financiamento? Vamos lá. Endividamento da empresa eu só tinha esse, capital. Se você olhar no patrimônio líquido, o saldo inicial da conta capital é 400 e o saldo final é 600. Houve um aumento na conta capital de 200. Como não tem a conta capital a integralizar, deduz-se que esse capital foi integralizado. Ele não comentou nada, você assume como sendo integralizado em dinheiro, a não ser que ele comente alguma coisa. Essa grana entrou no caixa. 200 mil. Lá no meu fluxo das atividades de financiamento, então, eu vou dar uma entrada por aumento de capital de 200 mil. Tem mais coisa que poderia estar aí. Sempre faço essa checagem. Reserva de capital no balanço não tem nenhuma. Juros pagos, nós já sabemos que ele não pagou esses juros aqui, ó. Vamos ver se tem dividendo pago. Façam sempre essa amarração aqui, ó. Dividendos. O lucro líquido do período, olha, na DRE, foi 72.800. O que eu faço com o lucro, basicamente? Uma parte eu reservo na empresa, constituindo reservas de lucro. Outra parte eu distribuo como dividendos. Se você olhar as reservas de lucro de um ano para outro, você vai ver que elas tiveram uma variação positiva de 46.280. Ou seja, desses 72.800, 46.280 foram para reservas de lucro. A diferença foi para dividendos. Se você olhar no balanço, você vai ver que tem a conta de dividendos a pagar, que o saldo inicial é zero, que os dividendos do período foram esses 26.520 e que o saldo final da conta permanece a pagar 26.520, ou seja, não teve pagamento de dividendos durante o período. Vamos lá no fluxo das atividades de financiamento, então, encerrando o fluxo.
teve pagamento de dividendos, obtenção do empréstimo, aumento de capital. O fluxo das atividades de financiamento, então, gerou recursos na ordem de 576 mil. Pego esse valor, coloco naquele meu esqueminha lá, 576. Chego na atividade operacional por diferença. 40 menos 264 mais 576 é igual a 253.600. Vai dar a atividade operacional negativo 98.400, que deixa como correta a alternativa E de esperança. Fazendo um fluxozinho gostoso. Assim. Pega aquele lá da manutenção 1, tá? Aquela que é grátis. É legal tê-lo como espelho. Lá tem todas as situações possíveis, eu acho. É um da Getúlio Vargas, né? A questão 9 é da FEPES. Galera que vai prestar aí o ISS. Blumenau, né? Eu esqueço o nome da cidade. Se tiver questões da FEPES, manda para mim. Eu vou procurar mais algumas. Essa semana que vem eu coloco uma quantidade razoável. Bom, a questão 9, ele diz assim. A DGA tem como objetivo principal, alternativa A, apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. Isso não está na DVA, está no balanço, né? Alternativa C, pulei uma, né? Evidenciar as origens e recursos que ampliam a folga financeira de curto prazo. Antigamente nós tínhamos um demonstrativo chamado Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a do A. Ela foi substituída pela DFC. Isso aparecia lá. Na dedidade, evidenciar como ocorreram as movimentações e disponibilidades em cada período de tempo. Isso pode estar na demonstração dos fluxos de caixa, não na DVA. A E de esperança, evidenciar as despesas, ganhos e perdas e definir claramente o lucro ou prejuízo do exercício. Isso está na DRE. Bom, alternativa B de bola. Informar o valor da riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída. B de bola. Questão 10, também é FEPES. Assinale a alternativa correta. Alternativa bola, pulei uma, né? O valor realizável bruto de um estoque é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão. Isso aí, na verdade, é o valor realizável líquido. C. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, exceto mercadorias. Putz, grilo, meu. Falar que uma mercadoria não é um estoque? Totalmente errado, né? Um bem para a venda numa empresa comercial, claro. Errado. Dado. Os estoques compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade. É verdade. Excluindo-se matérias-primas, pode parar. Numa empresa industrial, eu vou ter um estoque de matéria-prima para transformar em produto acabado. Matéria-prima é um estoque, sim, não exclui nada, exceto nada, desde nada errado. Esperança. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis. E aí ele vai colocando, incluindo os recuperáveis. Está errado. A alternativa correta é A de amor. Os estoques são ativos, mantidos para a venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para a venda, são os produtos em elaboração, ou na forma de materiais ou suprimentos, material de consumo, a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Isso está na literalidade do CPC 16. Estoques. Questão 11, vamos lá. FEPES.
Tem uma questão da FEPES, um concurso do ICMS Santa Catarina, né? O cara dá uma série de dados, tem 4 questões, elas são muito boas. Próxima manutenção eu coloco para vocês. Uma aluna minha do presencial me lembrou dessa questão, a Vera. E não esquece, se tiver mais questões da FEPES, manda para mim, o pessoal que vai fazer lá o ISS. Bom, o que ele quer saber nessa questão 11? Ele diz assim, pouco antes das alternativas, considerando essas informações, quais os valores das receitas do período e do estoque final? Vamos ler. Considerando que a Porto Bom tenha no final de 2014 um estoque inicial de 25.500. Bom, já me toquei que eu vou ter que calcular o CMV. CMV é igual, estoque inicial mais compras menos estoque final. O estoque inicial é 25.500. Ele comprou durante o período 315.450. E o CMV 285.475. Portanto, o estoque final é 55.475, que é uma das perguntas que ele faz. Aí ele diz assim, que além disso, gerou de despesas no período 15.000, de despesas 19 e obteve um lucro líquido de 49. Bom, ele quer saber também o valor das receitas, né? Então, montei uma DRZ simplesinha aqui, né? Receitas igual a X, não tem o valor das receitas. Se eu diminuir o custo da mercadoria vendida, que é 285.475, diminuir as despesas com vendas e as administrativas, eu chego no lucro líquido. Então, eu chego no X por diferença, né? Faz a conta ao contrário, né? Pega o 49 e vai somando. Vai dar uma receita de 370.775, que deixa como alternativa correta, alternativa C de casa. 12 é uma questão teórica, porque não tem número, né? Getúlio Vargas, ele quer saber, assinale a opção que apresenta o item que afeta o patrimônio líquido. Então, vamos lá. Alternativa A, aumento de capital com lucros. Debito as reservas de lucro, diminua as reservas de lucro e aumenta o capital. 2 contas do patrimônio líquido envolvido, o total do patrimônio líquido não é afetado. A bola é compensação de prejuízo com reservas. Debito as reservas, diminuo as reservas e jogo contra lucros ou prejuízos acumulados para absorver o prejuízo. 2 contas de patrimônio líquido, o total do PL não é afetado. Alternativa D de dado, eu pulei uma, né? Reversão de reserva patrimonial para prejuízos acumulados. Debita as reservas para reverter, é reserva de lucro, né? E credita em lucros acumulados. 2 contas de patrimônio líquido, total do PL não é afetado. E de esperança, apropriação do lucro líquido do exercício por meio da conta lucros acumulados para a formação de reserva de contingências, é uma reserva de lucro. Todas as reservas de lucro são assim constituídas, debita lucros ou prejuízos acumulados e credita a reserva de lucro que está sendo constituído, 2 contas do PL, total do PL não é afetado. Nós vimos aquele exercício de investimento temporário, né? Aquele para venda futura, onde eu debito o investimento para trazer a valor justo e credito ajustes de avaliação patrimonial. Essa conta pode ter natureza de saldo devedor ou credor, debitei uma conta do ativo circulante e creditei uma conta do patrimônio líquido. Isso, evidentemente, vai afetar o total do patrimônio líquido. Alternativa C de casa, na questão 12. Na questão 13, ele quer saber, com base nessas informações, o valor do ativo apresentado no balanço de 2013. E diz assim a questão:
determinada empresa iniciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento. Os gastos incorridos são os seguintes. Estamos falando de um intangível. Um intangível é um ativo. Do ativo, são recursos controlados pela entidade, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Veja, enquanto eu não tiver certeza que esse intangível vai me gerar benefícios econômicos futuros, eu contabilizo tudo em despesa. Só vai para intangível quando eu tiver certeza que vai me gerar benefícios econômicos futuros. Que é o que ele diz aí, ó. Em 2010, o projeto estava na fase inicial de pesquisa. Ele gastou 35 pau, vai para despesa. Em 2011, a empresa iniciou a fase de desenvolvimento, mas ainda não conseguiu demonstrar como o ativo iria gerar benefícios econômicos futuros. Permaneço jogando em despesa. Em 2012, a empresa conseguiu demonstrar que havia viabilidade técnica para concluir o projeto, mas ainda não conseguiu demonstrar que haveria procura para tornar o produto economicamente viável. Eu ainda não tinha certeza que ia me gerar lucro. Despesa. Em 2013, a empresa conseguiu demonstrar que o produto é economicamente viável e concluiu o projeto, o qual começará a ser produzido em larga escala em 2014. Portanto, só em 2013 que ele teve certeza que iria gerar benefícios econômicos futuros. Aí sim, o gasto de 2013 ele contabilizou como intangível. Alternativa D de dado, já que ele quer saber o valor que será apresentado no balanço. Questão 14. Pouco antes das alternativas, ele diz assim. Com base nessas informações, podemos afirmar que... Vamos ler. Após apurar o lucro líquido do exercício no valor de 200, o patrimônio líquido da invernada passa a ter a seguinte composição. E aí ele me apresenta o patrimônio líquido da empresa após apurar esse lucro líquido de 200, sendo que esse lucro líquido de 200 está, por enquanto, na conta lucros ou prejuízos acumulados. Ele ainda não foi destinado. Nós sabemos que a reserva legal é 5% do lucro líquido de cada exercício, antes de qualquer outra destinação. O lucro líquido foi 200, 5% dele daria uma reserva legal neste exercício de 10 mil. E a reserva legal tem um limite obrigatório. Quando é que eu atinjo esse limite obrigatório? Quando o saldo da conta reserva legal atingir a 20% do capital social integralizado. Essa empresa tem um capital social de 600. Tem um capital a integralizar de 300. Portanto, o capital que foi integralizado, um menos o outro, 300. 20% dele é 60 mil. O máximo que eu posso ter no saldo dessa conta é 60 mil reais. Observa que no patrimônio líquido da empresa, ele já tinha na conta reserva legal 55. Se eu colocar 5% do lucro desse exercício, que seria 10, vai explodir. Então, a reserva legal deverá, porque eu estou falando do limite obrigatório, ser de 5 mil, o que deixa como correta a alternativa D de dado. Questão 15. ESAF. O que ele quer saber? E um pouco antes das alternativas, ele diz assim, que após a contabilização desses procedimentos, pode-se dizer que o encerramento da conta de resultado do exercício foi feito com o lançamento a débito no valor de... Eu apuro o lucro do exercício. Lá na conta resultado do exercício, o lucro é credor. Apurado esse lucro, eu debito a conta resultado do exercício e credito em lucros ou prejuízos acumulados.
Em outras palavras, ele quer saber o lucro líquido do exercício. Vamos ler. A sociedade Abraços evidencia um prejuízo contábil e fiscal de 4.300. Uma provisão para IR de 5, já coloquei aqui, ó, IR 5. E um resultado positivo do exercício antes do IR da contribuição social e das participações, resultado antes do IR da contribuição social 35. O lucro após o IR 30 mil. Desse resultado, a empresa deverá destinar 30 mil para a participação estatutária de empregados. Eu até demonstrei aqui como é que calcula a participação estatutária, né? Não precisaria, mas vamos lá. É o lucro após o IR, 30 mil. Se houver prejuízo de anos anteriores, tira da base de cálculo. Portanto, a base de cálculo aqui seria 25.700, só que eu não tenho que calcular nada, porque ele já me dá em reais. Aí a lei estabelece aquela ordem, né? Debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, F, de fundos assistenciais. Ele diz que 3 mil vai para empregados. Está aqui, empregados 3 mil. 2.700 para administradores. Portanto, total das participações societárias, 5.700. Total das participações societárias, 5.700. O lucro líquido do exercício, 24.300. Alternativa D de dado. Questão 16. Ele quer saber, antes das alternativas, vem a pergunta, ignorando os efeitos dos tributos, o valor que foi pago a fornecedores. É fluxo de caixa, método direto de elaboração. Vou extrair essa informação diretamente da conta fornecedores. Quanto foi pago aos fornecedores durante o período? Saldo inicial da conta fornecedores é 40 mil, está no balanço de X1. O que passa por essa conta? O que transita por duplicatas a pagar? As compras a prazo. Obviamente que ele não fornece esse valor, mas dá para eu extrair daquela forma. CMV é igual, estoque inicial mais compras menos estoque final. O CMV eu tenho na DRE, 340. O estoque inicial está no balanço de X1, 25. Mais as compras, que é o que eu quero saber, é o meu X, menos o estoque final de mercadorias, que vai estar no balanço de X2, que é 16. X é igual a 331, que é o valor das compras do período. Como ele não falou nada se aqui tem compra à vista, eu assumo como sendo tudo compra a prazo, jogo lá contra fornecedores. Saldo inicial de 40. As compras a prazo 331, eu deveria ter nessa conta 371. Se você olhar o saldo final da conta fornecedores, X2 vai estar com 35. Essa diferença, ele debitou fornecedores e creditou caixa pelo pagamento. 336 mil é o valor que foi pago a fornecedores no período. Alternativa C de casa. Questão 17. Ele quer saber a margem de segurança. Isso aqui é custos. Margem de segurança é igual a unidades que foram vendidas acima do ponto de equilíbrio, dividido pela quantidade de unidades que foram vendidas. Essa é a fórmula da margem de segurança. Eu vou ver quantas unidades foram vendidas acima do ponto de equilíbrio. Para eu calcular o ponto de equilíbrio, margem de contribuição é igual ao meu preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. Ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio contábil será igual custos fixos mais despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. Com isso eu vou ter quantas unidades eu tenho que produzir e vender
para atingir o meu ponto de equilíbrio. No meu ponto de equilíbrio, meu resultado, meu lucro é zero. Ele diz assim, que a empresa vende 15 plataformas por ano. Quantidade de unidades vendidas, para calcular a margem de segurança, 15. Que vendas? 4.500. Está aqui, vendas, 4.500. Custos variáveis, 3.000. Custos variáveis, 3.000. Então, a minha margem de segurança, a margem de contribuição é 1.500. Ponto de equilíbrio contábil. Ele fornece de custos 10 milhões e de despesas 5 milhões. Custos e despesas fixas 15. Dividido pela margem de contribuição, que é 1.500, se eu produzir e vender 10 unidades, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio. Margem de segurança, que é o que ele quer saber, é igual a unidades que estão sendo vendidas acima do ponto de equilíbrio. Eu estou vendendo 15, acima do ponto de equilíbrio, eu estou vendendo 5 unidades. Dividido pela quantidade de unidades que estão sendo vendidas, eu estou vendendo 15, a minha margem de segurança, alternativa e de esperança, é de 33%. Questão 18. Custos. E um pouco antes das alternativas, um pouco antes, ele quer saber o valor do estoque final de produtos em elaboração. Estoque de produtos em elaboração. Isso aqui numa empresa industrial representa a minha fábrica, a minha produção. É aqui que a matéria-prima é transformada em produto acabado. Quais são meus custos de produção? É o consumo da matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. E ele diz assim, que num determinado período, a empresa consumiu de matéria-prima 108, de mão de obra 81 e de custos indiretos 27. Bens iniciados no período, produção iniciada 6.000 unidades. Bens concluídos, produção acabada do período, 4.500 unidades foram 100% acabadas, o que dá um equivalente de 4.500. Ora, se ele iniciou 6.000, 4.500, ele acabou, significa que no final do mês ficaram em elaboração 1.500 unidades, está aqui as 6.000. Que o estoque inicial de produtos acabados é zero, essa informação não serve para nada. Que o estágio estimado da produção semi-acabada é de 60%. A produção semi-acabada que ficou em elaboração. 60% de 1.500 dá uma produção equivalente a 900 unidades. Nesse mês, então, eu produzi o equivalente a 5.400 unidades. Quais foram meus custos de produção? O consumo da matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos. 216 mil. Com esses 216 mil, eu produzi o equivalente a 5.400 unidades, o que vai me dar um custo unitário de produção de R$40 por unidade. Ele quer saber o valor daquilo que ficou em elaboração. Em elaboração ficaram o equivalente a 900 unidades, vezes 40, R$36 mil. Alternativa A de amor, na questão 18 da ESAF. 19. Auditoria. Quando a auditoria é feita por amostragem, se o método utilizado para essa amostragem é a seleção sistemática, então a seleção de itens é... Bom, a chamada amostragem não estatística, quando eu não adoto métodos estatísticos, ela pode ser aleatória, selecionar aleatoriamente a população duplicadas a receber, por exemplo.
Ela pode ser sistemática. Sistemática é aquela que tem intervalos constantes. Vou selecionar as duplicadas de número 10, 20, 30, 40, intervalo de 10 em 10 constante. Ou eu posso utilizar a amostragem casual, é aquela baseada na experiência do auditor. Aquele quer saber quando o método é a sistemática. Então, a alternativa correta é a E de esperança, é aquela que é procedida de tal maneira que haja sempre um intervalo constante entre cada item selecionado. No meu exemplo, de 10 em 10 em duplicadas a receber. E de esperança. Questão 20 está na literalidade da resolução 1209, que fala sobre as deficiências dos controles internos. Na comunicação da deficiência do controle interno, o auditor deve explicitar que, eu vou direto na alternativa, é de bola, os assuntos comunicados estão limitados às deficiências que o auditor identificou durante a auditoria. Deficiências de controle interno, os controles internos que são testados pela auditoria externa são aqueles diretamente relacionados com os demonstrativos contábeis, controle interno de caixa, de bancos, duplicatas a receber, duplicatas a pagar. Os assuntos estão limitados às deficiências que o auditor encontrou durante a auditoria e concluiu serem de importância suficiente para comunicar aos responsáveis pela governança da empresa. Alternativa Big Bola na questão número 20. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima manutenção. Venho com algumas questões da FIEPES. Hoje, da questão 1 à questão número 8, a prova realizada neste final de semana passada, agora pela FCC, e que está nos padrões das questões que a gente está habituado a ver aqui nas nossas manutenções.